Convido a todos os irmãos a poder abrir a palavra do Senhor no Salmo número 100. Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Saudamos a todos, desejamos a todos um feliz sábado e que realmente o Senhor possa estar com cada um em particular nesta manhã. Saudamos também aqueles que nos assistem pela internet e que realmente as bênçãos do Senhor também vos possam alcançar no lugar em que vocês estão. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, quero agradecer à Marta e à Marta, está bem? Pelo belíssimo hino que nos apresentaram em louvor ao nosso Deus. Que realmente o louvor, a honra e a glória seja dada ao Senhor nesta manhã, aqui neste lugar, é o nosso sincero desejo. Meus prezados irmãos e amigos, há uma verdade que nós deveríamos aprender a cada instante da nossa vida. E a verdade é esta: no mundo onde faz parte dos planos deixar que as coisas se tornem obsoletas, onde as ideologias são deixadas a morrer, o ambiente se degrada e o processo de envelhecimento avança, todos podemos vir a ser novas pessoas, novas criaturas. Esta é a grande verdade. Enquanto tudo se está a degenerar e a sociedade aceita isso naturalmente, há uma verdade que nós nunca podemos esquecer. É que Deus quer dar-nos vida e vida em abundância, como Ele diz na sua palavra. Esta novidade de vida baseia-se no poder transformador do Evangelho, que nos recria à imagem de Deus e nos confere a vitalidade do céu. O caráter de Deus é uma fonte inesgotável de graça e bondade. Por conseguinte, o seu povo, nascido de novo, não fica estagnado, mas desfruta de um perpétuo tempo primaveril do Espírito. Dará em devido tempo o seu fruto, e o que quer que faça em associação com Deus, prospera e perdura. Esta é a grande verdade e certeza que cada um de nós devia aprender e ter sempre patente diante dos seus olhos. Por isso, nesta manhã, vamos em conjunto, baseados na palavra do Senhor, desenvolver um bocadinho a forma como podemos encontrar esta vida nova e vida abundante. Quero ler convosco um primeiro texto da palavra do Senhor, que se encontra em Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. Convido os meus irmãos a abrir a palavra do Senhor neste texto sagrado. Efésios, capítulo 2. Diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça
sois salvos. Irmão White diz-nos, no livro Aos Pés de Cristo, que o amor é a base de todos os atos do coração renovado pela graça divina. Ele modifica o caráter, dirige os impulsos, domina as paixões, subjuga a inimizade e enobrece os afetos. Este amor, abrigado na alma, dulcifica a vida e espalha ao redor uma influência enobrecedora. No livro Aos Pés de Cristo, página 57. Podemos e vamos considerar um pouco como é que a pessoa é ou pode ser antes de Cristo. E vamos ver o que é que o apóstolo Paulo, como é que o apóstolo Paulo descreve a sua própria vida antes de Cristo. Quero convidar-vos a ler no mesmo livro de Efésios, no capítulo 2 e no verso 1 a 3. Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. E o que é que o apóstolo Paulo diz aí? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também eram. O que é que nós vemos aqui? Vemos que antes de pertencermos a Cristo, nós fazíamos e pensávamos, agíamos da mesma forma que qualquer ser humano age quando atua pelos seus próprios impulsos. Não importa como possamos parecer bons aos olhos dos outros, o pecado domina a nossa vida. O pecado domina a nossa vida se Cristo não habitar nela. E o que é que o apóstolo Paulo diz aqui? Que os atos do pecado enfraquecem e destroem a integridade da nossa vida, da nossa alma. Quero levar-vos ao livro de Romanos, capítulo 1. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Aqui nós vamos, de facto, ver aqui um pormenor que nós deveríamos pensar a cada momento. Romanos, capítulo 1, verso 21. Nós podíamos ler do 21 ao 32, mas podem depois os irmãos ler em casa todo esse texto. Vamos centrar-nos no verso 21. Diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Reparem, quantas pessoas dizem: eu não sou pecador, não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, por isso não tenho pecado. O que é que o apóstolo Paulo diz aqui? Que em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Se nós lermos todo o texto, vemos, se lermos até ao versículo 32, nós vemos como é que se pauta a vida daquele que ignora, que não reconhece, que não louva ao Senhor. É uma vida que, pouco a pouco, paulatinamente, sem darmos conta, nos degradamos. Mas o nosso discurso é sempre o mesmo. Eu não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo, está tudo bem, não tenho problema nenhum, não tenho pecado nenhum. O que é que o apóstolo Paulo diz? Que isso
não é verdade. E o que é que Paulo pensava de si próprio? Que é importante. E podemos transferir isso também para cada um de nós. Se nós fizermos um exame a nós próprios, o que é que nós vamos descobrir em nós, o que nós somos? Vamos ver o que Paulo pensa. Quero levar-vos à epístola do mesmo Paulo aos Filipenses. Abram, por favor, na epístola aos Filipenses, no capítulo 3. E aí Paulo faz uma descrição daquilo que ele era antes de conhecer a Cristo. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 4. Ainda que também podia confiar na carne. Ele está-se a referir a ele próprio. Eu podia confiar na carne, podia confiar em mim próprio. Não é? Ainda que também podia confiar na carne. Mas se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Vemos que Paulo, aqui ao analisar a sua vida, ele vê que tinha todas as condições para confiar nele próprio. Ele tinha conhecimento académico, ele tinha conhecimento religioso, ele era cidadão de pleno direito israelita, ele era fariseu, ele tinha tudo para confiar em si próprio. Então, um homem que tinha tanto conhecimento, que tinha poder, que tinha sabedoria, que tinha tudo, por que é que ele não podia confiar nele próprio? E isto deve levar-nos a pensar, cada um por si, em quem ou no que é que estamos a confiar. Estamos a confiar em nós próprios ou não. Mas ele depois diz que eu pus tudo isto de parte, no qual eu podia pautar a minha vida e não o fiz para poder ganhar a Cristo. Antes, Paulo tinha poder, tinha força, tinha sabedoria. Era orgulhoso, nós sabemos que era assim. Mas depois, o que é que ele diz? Deixou tudo pela excelência do poder de Cristo. E a irmã White continua a dizer no livro Aos Pés de Cristo, e nós vamos ler várias citações deste livro, que é extraordinário. É aquela pequenina brochura que distribuímos aqui há uns 3, 4 anos, no livro missionário. É um livro extraordinário, que diz assim: nada temos, pois, em nós de que nos possamos orgulhar. Não temos motivo algum para exaltação própria. O nosso único motivo de esperança está a ser-nos imputada a justiça de Cristo. Essa justiça produzida pelo seu Espírito em nós e por nós. Que mensagem extraordinária. Nada temos de que nos orgulhar. Se eu penso que tenho alguma coisa em mim onde me posso orgulhar, tenho que deitar isso tudo por terra, porque a palavra do Senhor diz que não tenho nada. A única coisa que eu tenho de que me orgulhar, que não sei se é orgulhar, mas aceitar, é esta justiça de Cristo, que me é imputada, que me é oferecida pelo poder do Espírito Santo.
A história de Paulo pode ser, de facto, também a nossa história. Mas eu tenho que ter a mesma postura que ele teve. Reconhecer que, embora tenha, ele reconhecia todas aquelas valências que ele possuía, mas que isso não era nada onde ele se podia apoiar, e ele caiu aos pés de Cristo, deixou-se conduzir por ele e a sua vida foi transformada. Se vos entregardes a ele, a Cristo, e o aceitardes como vosso Salvador, por mais pecaminosa que tenha sido a vossa vida, por sua causa sereis considerados justos. O caráter de Cristo é substituído ao vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se nunca houvesseis pecado. E ainda mais, Cristo mudará o vosso coração e habitará nele pela fé. Esta é a nossa condição e aquilo que Cristo deseja fazer na vida de cada um. Agora podemos e vamos analisar também com alguns textos bíblicos o depois de Cristo. Vimos alguns textos, a nossa condição antes de sermos guiados e transformados por Cristo. Agora vamos ver depois de sermos transformados por Cristo. Em primeiro lugar, que base de certeza temos acerca do perdão de Deus? Quero ler mais um texto em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, capítulo 1, verso 7. Diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Vemos neste texto que, de facto, nós nos tornamos novos em Cristo. Porquê? Pelo sangue de Jesus. Não é o que diz o verso 7? Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas. Quando nós somos remidos dos nossos pecados, pelo sangue de Cristo, tornamo-nos novas criaturas, novas pessoas. E foi isto que Paulo, de facto, sentiu. E quando Paulo se tornou uma nova criatura, ele viu e reconheceu que as valências que ele pensava que podiam ser algo que podia pautar a sua vida, na sua força, no seu conhecimento, na sua sabedoria, que isso para nada valia. A vasta e profunda graça de Deus alcança até o pior dos pecadores. Ele oferece o perdão a todos, sem distinção. Não há dúvida de que Deus perdoa abundantemente. Quer confirmar isto? Vamos ao livro do profeta Isaías. Aqueles que quiserem abrir comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Capítulo 55, verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Irmãos, amigos, que estamos a escutar estas palavras, se temos dúvidas do poder de Deus, se temos dúvidas de que a nossa vida pode ser transformada, então este texto vem dissipar essas mesmas dúvidas. Deus é grandioso em perdoar
e quer tornar-nos novas criaturas. Deus está reconciliando consigo o mundo, como diz Paulo em Coríntios. Deus está reconciliando consigo cada um de nós nesta manhã. Deus quer reconciliar cada um que lá em casa ou no local onde estão a oferecer este culto a Deus, quer reconciliar-te com Ele. Nesta manhã, neste momento, com cada um de nós. Que possamos abrir o nosso coração à influência do seu Espírito, para que Ele possa penetrar e transformar a nossa vida. Na medida em que mais plenamente compreendermos o amor de Deus, é que reconheceremos a malícia do pecado. Quando vivermos o cumprimento da cadeia de que do céu foi estendida, quando compreendermos alguma coisa do infinito sacrifício que Cristo fez em nosso favor, o coração se fundirá em contrição e ternura. Isto é mais uma passagem do livro Aos Pés de Cristo, página 34. Há determinadas coisas que nós temos que fazer para receber o perdão de Deus. E eu gostaria de partilhar com todos vós 3 coisas que nós deveríamos fazer hoje, agora, neste momento, para que o Senhor possa de facto conceder-nos o seu perdão. Atos, no livro dos Atos, capítulo 3, verso 19, vamos ler esse texto e aí vamos perceber quais são estes 3 aspectos que o Senhor quer que nós ponhamos em prática para Ele poder atuar na nossa vida. Atos, capítulo 3, versos 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, se há pecados que ainda não estão apagados na nossa vida, se ainda não nos arrependemos, se ainda não confessamos ao Senhor, então este é o momento de o fazer. Para quê? Para que o Senhor nos dê o refrigério da sua presença na nossa vida, isto é, que possa fazer esse trabalho de renovação, de purificação da nossa própria vida. O apóstolo João, ele diz este verso que todos nós conhecemos, em 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que esta possa ser, de facto, a experiência que nós possamos ter a partir deste momento. Arrepender-nos, confessar e abandonar. A religião de Cristo significa mais do que o perdão dos pecados. Significa a remoção do pecado. E esse vazio é preenchido pelo Espírito Santo. Significa que a mente é divinamente iluminada, que o coração se esvazia do eu e se enche com a presença de Cristo. Quando de facto nós deixamos o velho homem, passamos depois a possuir a mente de Cristo, o esforço, a transformação em Cristo Jesus, então Ele recria em nós, ou faz uma nova recriação na nossa vida. E então surge ali novidade de vida em cada ser humano. Continuamos no livro de Efésios e quero convidar-vos a
e partilhar convosco mais este texto, capítulo 2 de Efésios. Eu gosto muito das epístolas de Paulo aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses. São mensagens extraordinárias em que Paulo apela de facto à nossa aproximação do poder restaurador, renovador de Cristo. Efésios, capítulo 2, versos 12 e 13. Então diz que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Vamos traduzir isto assim um bocadinho de palavras mais que nós possamos entender um pouquinho melhor. Naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da igreja. Éramos estranhos aos concertos da promessa. Não tínhamos qualquer esperança em Deus. Estávamos sós. Mas agora, depois que nos confessamos, reconhecemos o nosso pecado, confessamos, abandonamos, entregamos-nos nas suas mãos, passamos ao verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, reparem que no verso 12 diz, estáveis separados da comunidade, separados da igreja, separados de Deus. Não é? Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, que estáveis separados, agora estáis perto. Não é o que diz lá? Pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Vamos ler o capítulo 5 e no verso 8. Tenho um complemento a este versículo. Capítulo 5, verso 8 diz: porque noutro tempo éreis trevas, escuridão, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. No outro tempo estávamos longe, mas éramos trevas, éramos escuridão. Mas agora, em Cristo Jesus, estamos perto de Deus, perto da igreja, perto uns dos outros. Estamos perto, pelo sangue de Jesus Cristo. E depois o apelo que o apóstolo nos faz é: andai, portanto, na luz, permanecei nela. Agora, filhos da luz, andai como filhos da luz. Uma nova vida, uma nova criação na nossa própria vida. Antes, éramos filhos das trevas, estranhos aos concertos do Senhor, à sua palavra. Fazíamos o que entendíamos, e quando nós fazemos o que entendemos, quase sempre só fazemos asneiras, não é? Mas agora, depois, em Cristo, depois de renovados, depois da nova criação, agora sois filhos da luz, já não sois mais das trevas, andai como filhos da luz, porque agora vós já estáis perto, já fostes renovados, já fostes transformados. E a irmã White fala-nos no livro de Já Todas as Nações e diz-nos isto: quando a alma se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do seu coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um elemento sobrenatural na natureza humana. Isto é difícil de nós podermos entender, compreender, mas nós aceitamos, nós sentimos na nossa vida. Isto é que é importante.
é nós podermos sentir essa renovação, essa transformação, essa vida diferente. Aquilo que nós gostávamos no passado, já não gostamos mais. E ai de nós, se pensamos que estamos em Cristo e ainda continuamos a gostar das coisas do passado. Então há qualquer coisa que não está bem. Então essa renovação ainda não está feita. Essa transformação ainda não aconteceu. Sabem que Jesus, quando se encontrou com Nicodemos, aquele homem experiente, aquele homem com muita sabedoria, sobretudo sabedoria humana, um doutor da lei, que pensava que tinha todo o conhecimento, mas ele lá no fundo, ele queria encontrar-se com esse novo mestre que tinha aparecido, podendo de alguma forma aprender alguma coisa com ele, mas também ensinar-lhe alguma coisa. E ele procurou a Jesus, e nós conhecemos todos este encontro, o desfecho, o que aconteceu, o diálogo que existiu entre eles, mas uma coisa é que este homem não compreendeu imediatamente aquilo que Jesus lhe disse. E o que é que Jesus lhe disse? Olha, Nicodemos, não vale a pena nós andarmos por rodeios. Sabes uma coisa? Tu tens que nascer de novo. Tu, de facto, se queres alcançar aquilo que tu tens na tua mente, tu tens que morrer para ti próprio, para o teu velho homem, e tens que nascer de novo. E Nicodemos olhou para Jesus e disse: Mestre, mas como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode acontecer? Posso acaso eu entrar no ventre de minha mãe e voltar a nascer de novo? Passou a explicar-lhe o que é que ele tinha que fazer. Olha, tu tens que morrer para poder viver. E é aquilo que tem que acontecer com cada um de nós. Nós temos que morrer para o nosso velho homem, para a nossa velha maneira de viver, e nascermos, ressurgirmos para uma vida nova, com uma nova criatura, um novo personagem, uma nova pessoa, com uma nova visão das coisas. Mas como é que isso se faz? É isso que eu tenho que fazer? Esta transformação opera-se somente pelo poder do Espírito Santo. Foi aquilo que Jesus disse a Nicodemos. Encontra-se em João, capítulo 3. E encontra-se também, e nós quero convidar os irmãos a ler este texto, porque é um texto extraordinário, que o profeta Ezequiel, inspirado por Deus, deixou para cada um de nós, e de uma forma especial, para refletir ou ler estas passagens nesta manhã. Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. É um texto que muitos de nós conhecemos este de cor. Ezequiel, capítulo 36. Versos 26 e 27. Diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos farei um coração de carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Irmãos, é esta operação transformadora, esta transformação, deixem-me dizer, esta operação que Deus quer fazer na nossa vida. Tirar o nosso coração mau, empedernido, cheio de vícios,
e colocar ali um coração novo, sensível, disposto a aceitar o trabalho que o Espírito Santo deseja fazer nele. Porque se nós não deixarmos que ele venha e faça esta operação na nossa vida, nós nunca chegaremos a ser uma nova pessoa, uma nova criatura. É pela ação do Espírito Santo que isto pode acontecer. Romanos capítulo 8, verso 9 e 14. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós que deixastes que Deus pudesse fazer esta cirurgia, já não estáis na carne, mas estáis no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corações mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmãos, se nós lêssemos alguns textos, muitos textos que tenho aqui para apresentar, mas não vamos fazê-lo por economia de tempo, nós podemos ver exatamente a ação que o Espírito Santo deseja ter na nossa vida para conservar esta cirurgia que foi feita por Deus no nosso coração. Tirar o coração de pedra, o coração duro, o coração rígido, cheio de vícios, e colocar cá um coração sensível, disposto a seguir a vontade do Senhor. Esta permanência só pode acontecer se nós consentirmos que o Espírito de Deus trabalhe diariamente na nossa vida. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas as más ações. O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja, da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Que de facto, irmãos, esta possa ser a experiência de cada um de nós. E se de facto este texto que acabamos de ler do livro de Já Todas as Nações se materializar na minha vida, na vida de cada um de vós, então nós seremos semelhantes a Cristo. Assim que recebemos o dom do Espírito Santo, estamos prontos a imitar Jesus. A maneira como falamos, como sentimos, como agimos, revelará que somos novas criaturas, com o desejo de ser semelhantes a Jesus em tudo. Nós ansiaremos por lhe agradar e por o glorificar em tudo o que pensamos e fazemos. Para que isto aconteça,
já vimos que é necessário que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e Ele consolide na nossa mente o desejo de permanecer firme e fiel a Jesus. Quero ler convosco um dos últimos textos, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, que vem confirmar exatamente isto que acabamos de dizer há instantes. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 16. Diz assim o texto: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Quando nós lemos este texto, podemos pensar o que significa ter a mente de Cristo. Reparem que a irmã White fala que nós devíamos passar, e todos nós conhecemos este parágrafo, nós devíamos passar pelo menos 1 hora. Quem é que quer completar o resto? Em meditação sobre a vida de Jesus, especialmente sobre as cenas finais. Reparem, irmãos, para nós, aqueles que são transformados em novas criaturas, diz que têm a mente de Cristo. E nós, para sabermos o que é que Cristo pensava, peço perdão, para pensarmos e para sabermos exatamente qual era a vida de Jesus, nós temos, como diz a irmã, se passássemos 1 hora, pelo menos, a meditar na vida de Cristo, nós saberíamos muito melhor o que significa este texto. Aqueles que são transformados têm a mente de Cristo, mas nós temos a mente de Cristo. O que é que Cristo pensava? Porquê é que Cristo se entregou por nós? Porquê é que Cristo deixou a glória? Veio a esta terra? Sabemos responder a estas perguntas? Certamente que muitos de nós sabemos. Mas sabemos respondê-las na totalidade? Certamente não sabemos. Mas se aprofundássemos diariamente o conhecimento da vida de Cristo, se calhar saberíamos responder melhor. Mas isto é aquilo que é exigido. E deixem-me passar esta expressão exigido daquele que é transformado à sua imagem e semelhança. Quando dedicamos, nem que seja só o nosso pensar a Cristo, Ele ajuda-nos a resistir aos pensamentos maus e impuros. Dessa forma, podemos obter a mente de Cristo, com pensamentos que refletem o seu caráter. Tanto o pecado como a santidade têm início na mente. Embora seja esse o campo de batalha onde o inimigo pretende obter domínio sobre cada um de nós, é também aí que Cristo consegue alcançar a vitória pela nossa salvação. A decisão é nossa, a decisão é minha, a decisão é tua. Quem vai ser o Senhor da tua mente? Quem vai ser o Senhor da minha mente? É Cristo ou é o inimigo de Cristo? A vida cristã é uma vida de luta permanente. Quero deixar-vos com 2 passagens da irmã White. Uma do De Já Todas as Nações e a outra do livro Mensagens Escolhidas, volume 2. A vida cristã não é uma modificação
ou melhoria da vida antiga. Eu vou começar a ler outra vez esta passagem. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas é uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Esta passagem vem no Já Todas as Nações. A segunda diz que, apesar de tudo, nem todos os membros da Igreja são pessoas transformadas. E esta é para nós podermos refletir em que grupo é que eu estou inserido. Apesar de tudo, nem todos os membros da Igreja são pessoas transformadas. Alguns deles afastaram-se muito da influência transformadora do Espírito. Contudo, a Igreja enfraquecida e defeituosa, como seja, é o único objeto na Terra a que Cristo concede a sua suprema consideração. Ele vela constantemente com solicitude por ela e fortalece-a pelo seu Espírito Santo. Irmãos, que o Senhor nos possa abençoar. Nos ajude, de facto, a podermos refletir a todos nós que fazemos parte desta Igreja. Todos nós que estamos aqui nesta manhã, se somos pessoas transformadas, que vivemos perto do Senhor, ou se nos afastamos tão longe, que temos necessidade de nos aproximarmos cada vez mais perto, para Ele nos tornar novas pessoas, novas criaturas. Que isto possa acontecer na vida de cada um. E que o Senhor nos ajude a permanecer firmes e fiéis até aquele dia em que Ele venha em glória para buscar o seu povo para as mansões celestes. É o meu sincero desejo para mim e para cada um de vós nesta manhã. Muito obrigado pela vossa especial atenção e desejo a todos a continuação de um feliz sábado.